Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre e vamos ver uma utilização do GeoGebra para fazer a construção de um triângulo retângulo e os cálculos das razões trigonométricas básicas. Bom, primeiramente nós vamos configurar aqui nosso GeoGebra para que ele não rotule os objetos automaticamente. Depois disso, vamos criar dois controles deslizantes, controle variando de 0 a 10, incrementando de 1 a 1. Vamos colocar ele com 300 pixels, para que ele fique um pouquinho mais largo. Aí o primeiro controle, vamos colocar ele aqui no 8. Agora um segundo controle, deslizante, né? Esse controle nós vamos configurar ele para ficar aqui na vertical. Então também vai variar de 0 a 10. Incrementando de 1 a 1. Agora na vertical também com 300 pixels. Esses controles servirão para nós podermos aumentar e diminuir o tamanho dos catetos do nosso triângulo. Vamos colocar ele na posição 6. Bom, primeiramente vamos pegar uma reta. Clica em dois pontos quaisquer na nossa janela de visualização. E agora vamos traçar uma reta perpendicular, passando por este ponto. Feito isso, vamos pegar a circunferência dado centro e raio. O primeiro raio vai ter tamanho A, que é o nome do nosso primeiro controle deslizante. Vamos redimensionar então aí a nossa circunferência, né, para caber na nossa tela, diminuindo o zoom, né. Depois fazemos outra circunferência agora com centro e raio em B. Pronto. Feito isso, posicionando aí novamente a nossa janela de visualização, vamos pegar o ponto, na ferramenta ponto, intersecção entre dois objetos. Clicamos aqui nesta reta e nesta circunferência e teremos os dois pontos de intersecção. Depois, nesta circunferência maior e na reta base, e aí teremos também mais dois pontos. Agora vamos ocultar todos os objetos que nós não vamos utilizar. Basta clicar no objeto com o botão direito do mouse, e aí onde aparece exibir objeto, né, nós vamos desmarcar essa opção. Vamos fazer isso para todos os objetos, exceto os 3 pontos que nós utilizaremos para o nosso triângulo retângulo. Bom, ficamos com só os últimos 3 pontos. Vamos utilizar a ferramenta polígono. Clica no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, e voltamos aqui no primeiro ponto, e o nosso triângulo está construído. Vamos posicionar ele aqui do lado esquerdo da tela. E aí vocês vão poder ver que ao movermos o nosso controle deslizante, ele diminui ou aumenta os lados dos catetos. Feito isso, vamos inserir o valor de cada lado do nosso triângulo, a distância entre os pontos, né, o comprimento de cada segmento. Então basta clicar ali na ferramenta medida, né, e clicar em cada um dos segmentos.
Feito isso, nós também vamos fazer a medição dos ângulos. Então, na mesma ferramenta, só que agora ângulo, nós vamos marcar aqui o primeiro ângulo reto, vocês podem ver que é 90 graus, e depois os outros ângulos. Vejam que dependendo de como você marca os dois segmentos, ele pode trazer o ângulo externo. Nesse caso, basta você fazer inverso, Pega primeiro o segmento de baixo, depois o de cima. Lá em cima a mesma coisa, viu? Ângulo externo. Dá um Ctrl Z e faz novamente. Bom, já temos aí os nossos dois ângulos. Com a ferramenta mover ponto, vocês veem que conforme vai mudando, aí muda também os ângulos, E aí na janela de álgebra a gente tem todos as nossas construções. Vamos renomear os lados do triângulo. A hipotenusa nós vamos marcar com H, um dos catetos como B e outro cateto como C. Nós vamos fazer isso para facilitar o cálculo das relações trigonométricas. Aí no campo entrada, nós vamos digitar então as razões trigonométricas. Primeiro, nós vamos calcular o seno. O seno o que é? É o cateto oposto ao ângulo que nós queremos calcular, dividido pela hipotenusa. Então nós vamos calcular B dividido por H. E apareceu o ponto, o número ali em cima, Fazemos com as outras relações a mesma coisa. C dividido por H é o nosso cosseno. E B dividido por C é a nossa tangente. Ao movimentarmos novamente o nosso controle deslizante, nós podemos perceber que esses números também, esses cálculos também se alteram. Agora vamos escrever isso na nossa tela. Com a ferramenta texto, selecionamos, marcamos aonde queremos que o texto apareça. Vamos utilizar a fórmula LaTeX para que ele apareça em fórmula matemática. Vamos escrever lá seno é igual. Selecionamos aqui a fração. Então em cima vamos escrever cateto oposto, embaixo hipotenusa, igual. Nós vamos selecionar de novo a fração, agora para representar os números. Então em cima nós vamos clicar lá no nosso segmento, segmento B, que é o cateto oposto. E embaixo nós vamos clicar lá no segmento H. Vocês podem perceber que já apareceu os números. E depois o igual, nós vamos clicar lá no cálculo que foi feito. Dando OK, aparece aí o texto, Podemos perceber que mudando o controle deslizante de posição, ele muda lá o valor do cálculo. Vamos repetir agora essa operação novamente para o cosseno e depois para a tangente. A forma de fazer a mesma coisa, usa a fórmula LaTeX, digita o texto
seleciona a fração, edita ali, né, colocando o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Buscamos lá depois os valores, né, do cateto adjacente, que é o segmento C, dividido pela hipotenusa, que é o segmento H. E depois clicamos lá, igual, né? Clicamos lá onde temos o cálculo de C dividido por H. Para tangente é a mesma coisa. Lembrando, né, que a tangente, além de ser representada por cateto oposto sobre cateto adjacente, também pode ser seno sobre cosseno. O valor é igual. Fazendo isso, né, com o texto, nós podemos perceber que vai ficar bem dinâmico, né? Dá para perceber as alterações aí dos cálculos que são realizados, né, pelo computador, pelo sistema, e fica bem visual assim para a apresentação. Para finalizar, né, vamos ver que nós, alterando os controles deslizantes, eles alteram os valores, né, dos cálculos, dos ângulos. Fica tudo bastante dinâmico, dá para testar vários triângulos com várias medidas. Vamos apenas formatar aqui o nosso texto, deixar ele um pouquinho maior, vamos colocar de tamanho médio. Basta clicar com o botão direito do mouse, né, e editar. Fazemos isso em todos, né? Vamos mudar lá para tamanho médio. E aí finalizamos a nossa apresentação. Espero que tenham gostado, que seja útil aí para qualquer trabalho, para qualquer apresentação ou para qualquer aula que algum professor possa dar. Boa sorte a todos, um grande abraço. O professor Alexandre aqui se despede.